Bom dia, a gente está gravando já. Na aula passada, a gente chegou aqui nessa parte do texto do Cortella. Tudo indica que sim, né? Porque eu coloquei aqui esse negrito inclusive para me lembrar, né? Esse foi o último dos parágrafos que a gente leu, quando Cortella fala do antropocentrismo, que é uma espécie de cosmovisão mítica, né? Assim, compartilhada não só no Ocidente, mas as características mais gerais, pelo menos a gente encontra em todos os campos, em todas as mitologias. Né? Pois a ciência não é que ela não tem nada a nos dizer a respeito das coisas que estão aí, que existem de nós mesmos, mas o que ela faz é pegar aquilo que até então nós tínhamos como uma resposta para aquelas perguntas e, digamos assim, né, desconstruir. Fica evidente, a partir desses últimos 500 e poucos anos, que não estamos no centro do universo, não estamos no centro da criação. Nós não somos exatamente seres tão divinos quanto a gente gostaria de acreditar, ou como gostávamos de acreditar antes. Na verdade, nosso parentesco com os animais é muito maior, e convenhamos, como não seria assim, né? Porque Deus, se a gente levar a sério o que seriam os atributos de Deus, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele é absoluto, incondicionado, eterno, infinito, ilimitado, e por aí vai. De modo que é impossível que fôssemos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus não tem imagem, e nada seria semelhante a Deus. Né? Deus seria absolutamente único. Bom, alguém pode perguntar, por que você está dizendo que seria único? Ele não é único? Aí depende do Deus. Né? Depende do Deus que você está aí se referindo. Né? Eu estou me referindo a esse que é popular cá entre nós, né? E, para falar a verdade, um ser único, nós, não sei se nós já falamos disso ano passado, mas um dos atributos da existência é justamente estar em relação com outros seres, né? Outros seres existentes. Não estou dizendo que tudo é relativo, mas que tudo é relativo a alguma coisa. Né? E Deus não é relativo a coisa alguma. Isso é um problema para quem, obviamente, se preocupa com o assunto. Né?
a gente poderia dizer, se Deus é absoluto, nada põe limite para Deus, né? Mas dizer isso, de algum modo, é dizer que Deus se confunde com a natureza. E aí a gente cai como se diz, um panteísmo. E o problema do panteísmo é que, bom, já que Deus se confunde com a natureza, por que não falar simplesmente em natureza, né? De algum modo, o panteísmo leva ao ateísmo. Não é à toa que a doutrina dos católicos, dos cristãos, né, afirma que Deus é absoluto, mas ele não se confunde com a natureza. Só que se ele não se confunde com a natureza põe um limite para ele, porque até aqui é Deus. A partir daqui não é Deus, mas é a natureza. Bom, isso aí fica aí na gavetinha, depois, quem sabe, falamos um pouco mais sobre isso. O fato aqui, então, é que a ciência vai colocando o pé na janta, não porque ela quisesse, né? Ela não queria atrapalhar, sabe, a causar nenhum desconforto para ninguém, né? Por exemplo, o Cortella vai citar o Copérnico, é o primeiro que ele cita logo aqui embaixo, quando ele diz: os 500 anos mais recentes nos descentraram, nos desencantaram em bocado. Copérnico é aquele que levanta a hipótese de que os planetas estariam girando ao redor do Sol, não porque ele estivesse assim realmente propondo isso como uma espécie de, digamos assim, teoria, né? Ele simplesmente estava em busca de um cálculo sobre a posição dos planetas no céu e percebeu que, fazendo assim, esse cálculo se tornava mais simples do que o de Ptolomeu, né? Mas aí você olha o negócio daqui, ele fala: o Copérnico, você está dizendo então que a Terra não está no centro do universo, que o Sol não gira em torno da Terra como qualquer um pode ver, né? É empírico e, no entanto, é falso, né? Mas você vê o Sol girar e mais, você está dizendo que a Terra não é plana. Na verdade, ele não disse nada disso, mas sabe como as coisas ocorrem com telefone sem fio? O Giordano Bruno que o diga. O Giordano Bruno, nessa época, ele era um renascentista. Dizia que o universo era infinito. Né? Dizer que o universo é infinito e que há outros mundos por aí afora, e por um bocado de tempo nós pensávamos que de fato era infinito, o tamanho do universo de fato é infindável, não infinito. Enfim, você dizer um negócio desse é dizer que a Terra não está no centro de nada, né? Que não há centro. E você dizer esse tipo de coisa faz com que haja, digamos assim, um efeito ideológico, né, que atinge um determinado poder político, muito bem estabelecido até então, ainda hoje muito bem estabelecido, né? Não que seja o responsável pelas novas trevas e gente aí falando que a Terra é plana e essas coisas loucas, que só mesmo no século que surge depois do século XX para, né, inventar umas coisas.
Mas foi inevitável, não é? Quer dizer, o cálculo fica mais fácil. Mas por que o cálculo fica mais fácil, não é? E aí aparece o outro lá, o Giordano Bruno, falando do universo infinito, e aí o Galileu aparece também. Depois o Galileu deu uma, como diz o Lucas, guerra de guerrilha, né? Ele abaixa a cabeça aqui para poder, nem o Chico Buarque fazia na ditadura, para poder passar. E o Descartes fez isso também. O Descartes é o cara que diz, ele diz só lá na tal metafísica dele, se me lembro bem, tem alguma coisinha que ele fala no texto famoso dele, tal do discurso do método, esse que, né, inaugura a ideia de que a ciência possui método, essas bobagens e tal. Ele diz que o fato de termos na mente uma ideia que surge no nosso cérebro tão logo nós começamos a existir, ou seja, nascemos, e essa ideia é a ideia de perfeição, né? O fato de termos essa ideia de perfeição na cabeça é um indício de que há algo perfeito que corresponda a essa ideia, porque senão a ideia não é perfeita, né? Bom, talvez alguém tenha pensado aí, como é que é? Que papo é esse? De fato, lorota pura, não é? Ele nunca mais voltou a falar coisa nenhuma disso. Mas, pelo menos, ele não foi para a fogueira. Se alguém aí quiser tentar pensar a tal da ideia de perfeição, fica à vontade. Vai conseguir, no máximo, pensar o quê? O nome perfeição, né? Eventualmente, o imperfeito, que é acrescido de um melhoramento, e depois o perfeito melhorado, mais melhorado, mais melhorado, e quanto mais a gente vai acumulando esses melhoramentos na nossa imaginação, menos coisas a gente já pensa. A mesma coisa a respeito do infinito, absoluto, eterno, esse tipo de coisa que não há o que pensar, né? São termos vazios, não chegam a ser conceitos, sequer são noções, são nomes que fizeram a história, evidentemente. Bom, enfim, e o Copérnico? Copérnico surge aí em 1400, e lá vai pedrada, e logo depois dele o Galileu. E esse pessoal surge também numa época, vocês devem se lembrar do Chico Toucinho, que a gente falou ano passado, o Francis Bacon, que era um cara que se fazia de Shakespeare e escrevia as peças do Shakespeare e tal, né? Quer dizer, o Francis Bacon, além de tudo, era Shakespeare. Ok, isso é lenda, não acredito nisso, não. Mas é uma lenda curiosa, porque o Francis Bacon, ele era diplomata, filósofo e ladrão, né? Ou seja, político. O Francis Bacon é o cara que está vindo na beirada, né, do Galileu e dessa turma que havia ali ao redor do Galileu, na Itália, e desenvolve aquela noção da ciência empírica que o Chalmers chamou de indutivismo. Vocês devem se lembrar, ou não. E que também fez história, né? Então, esse pessoal aí foi responsável por um bocado de ceticismo ali entre os franceses, italianos, alemães, ingleses,
holandeses, portugueses, espanhóis, russos não, húngaros também não. Bom, outra coisa que nos centrou bastante nesses últimos 500 anos, e muito mais que o Copérnico e o Galileu, foi Américo Vespúcio e Cristóvão Colombo, né? Chegam aqui, o que eles encontram? Um bicho que parece, vocês devem se lembrar, uma galinha, só que é verde e fala português. Como é que o cara processa isso na cabeça dele, né? Quando ele nunca viu isso? E vê aquele povo todo e chama de índio, sabendo que, na verdade, ali não era porra nenhuma de Índia, né? Os chineses já estiveram aqui antes deles, já passaram o mapa lá para o Marco Polo. Isso aí é uma tese de blog que, eventualmente, quem sabe, talvez um dia eu publique, mas até então é só uma piada. Tá? Uma piada, mas tem lá na internet o tal do mapa, que os chineses entregaram para o Marco Polo, com a América do lado da Ásia, entre o Oceano Pacífico e tal. Ou melhor, o Oceano Pacífico entre os dois continentes. O que, de algum modo, ajuda também a compreender, ou talvez explicar, por que os polinésios, os asiáticos em geral, se assemelham ligeiramente, né, aos nativos dessas terras de cá, né? Olhinho puxado, aquela pele imberbe e por aí vai. Afinal, era só passar pelo estreito lá em cima do gelo, né? Não precisava entrar numa jangada, atravessar o oceano. Chega lá em Vladivostok, depois passa pelo Alasca, né? E desce até a Argentina. E cá estamos nós. Aí, beleza. Tem outra coisa, né? Como é que os portugueses iam conseguir financiar a viagem deles para a Índia pelo Atlântico, sendo que todo mundo sabia que o mundo acabava logo ali e que, né, não havia o que navegar logo depois? Então, quem que ia financiar uma loucura dessa vai jogar dinheiro fora? Não, não vai jogar dinheiro fora, porque sabe que tem um negócio para lá e não é a Índia. Mas, bom, né? O fato é o seguinte, nós tivemos esses desenvolvimentos da ciência que o Cortella está citando aqui. Nós tivemos a descoberta das Américas. Quem tiver aí algum problema com o termo descoberta das Américas, dane-se, ok? Depois a gente discute isso. E teve outra coisa, né? Com todo esse clima e a redescoberta dos escritos dos pensadores gregos, daí o Renascimento, né? E em especial dos céticos, tendo em vista peste negra e uma série de outras coisas, o domínio da igreja também racha, né, com a reforma protestante. Então, esses anos aí foram, digamos assim, de dissolução de todo aquele mundo que existia até então, né? E que não havia esse tipo de problema, não existia nenhum tipo de filósofo existencialista, né? Não tinha ninguém pensando no que pode ser o valor da vida diante do nada que vem logo depois com a morte. Esse tipo de ideia só surge na medida em que a vida comunitária ela desaba e surge, então, no lugar dela, a sociedade civil, ou como os alemães chamam, sociedade burguesa, porque eles não têm papas na língua, né? Sobre o qual nós vamos ver lá no fim do ano.
ok? Lá onde nós vamos chegar. No meio do ano, talvez. Quando a gente for falar também de ética. E da, digamos assim, esterilidade social e histórica para uma convivência ética. Não é à toa que todo mundo fica falando em ética para lá, ética para cá. E tal, né? Eu estou indo muito longe, mas, na verdade, continua aqui nesse pequeno parágrafo do nosso desencanto, do nosso descentramento. Né? O Cortella, ele cita apenas esses, e só esses, né, cientistas. E vejam, ele cita aqui o Freud, que já chega quando as coisas já desabaram totalmente. Né? O Freud... Engraçado que o Freud ainda causou escândalo. Né? Aquela coisa de criança querer comer a mãe e matar o pai, coisa que os gregos já falaram há não sei quantos 1000 anos atrás. Né? E entre Copérnico e Freud, ele citou aí o Darwin, que até hoje está no inferno. Né? A igreja perdoou o Galileu. Eu nem sei o que foi que o Galileu fez, mas a igreja perdoou o Galileu, mas o Darwin não. O Darwin meteu o pé na jaca com força e contra a própria vontade, porque ele era um indivíduo extremamente religioso. Né? Tanto é que ele teve dúvidas seríssimas sobre publicar ou não a origem das espécies. E só publicou porque tinha um oportunista na cola dele e falou: você não vai publicar? Não, beleza, eu publico, pode deixar que eu assino. Né? O cara ia entrar na história, Darwin ia ficar no esquecimento, mas pelo menos não ia estar no inferno uma hora dessas. Não é? Pobre Darwin nunca quis dizer, né, que não somos a imagem e semelhança de Deus, só porque ele disse que, na verdade, nós somos o resultado de uma evolução de outras espécies. Né? Outras quais? Todas, na verdade, né? Desde a bactéria até nós. Sem contar com as idas e vindas. Né? Chega uma hora que o peixe sai da água, vai para a terra, desenvolve ali uma série de características, digamos assim, próprias de quem está fora da água e depois volta para a água. E é assim que a baleia, por exemplo, é um mamífero e tem algumas características comuns com os demais mamíferos, incluindo nós. Né? Parece estranho que, depois de uma certa época de conciliação entre essas coisas, de repente hoje haja quem negue Darwin, né? Quem imagine poder criticar Darwin, dizer: Darwin é só uma teoria, é só uma teoria, faço melhor. Eu faço, quer ver? Aí na hora que você vai ver, é aquelas coisas de YouTube, né? Que, aliás, nós vamos falar depois também, quando a gente citar esse desenvolvimento da sociabilidade burguesa, né? Como que a dissolução da comunidade e a instauração da sociedade civil, de algum modo, coloca o mundo de cabeça para baixo, e a internet, que tem todo esse potencial pedagógico de formação, de repente está servindo aí para espalhar fake news, por aí vai. Bom, gente, voltando, né? Certamente vocês viram aí o Cortella falando que o Darwin nos afastou dos anjos e nos colocou lá
perto do macaco. Não que tenhamos vindo do macaco, e, aliás, se tivéssemos vindo do macaco, eu não vejo qual que é o problema disso. Né? Tá. E depois ele falou Freud, que identificou em nós um porão na alma, na consciência. Isso que ele chamou de inconsciente. Né? E Freud, quando ele fala isso, ele está se voltando contra o Descartes, que é o cara lá que eu citei agora há pouco, que dizia, nesse livro de metafísica que ele escreveu para poder se livrar da fogueira, que a alma, ela é a consciência, a autoconsciência. É o ato de tomar consciência, de ser consciente, portanto, ela é transparente a si mesma. Né? E ele chega a dizer a alma é mais fácil de se conhecer do que o corpo. O Freud, convenhamos, o Descartes foi um cara com uma influência até hoje. Né? Tá aí. Genial, autor, filósofo, matemático, puta de um escritor maravilhoso e por aí vai. Né? Tem gente que gosta de xingar o Descartes. Gente, o Descartes está escrevendo lá no comecinho da modernidade. Pô. Os caras estão querendo que ele está na França, ele tem problemas a resolver, ele não está na Alemanha, onde nada acontece, ou nada acontecia. Né? O que explica a diferença entre filosofia francesa e alemã, sobre o qual talvez a gente nunca fale, mas talvez, quem sabe. Enfim, o Freud se coloca contra o Descartes. Ele fala, não, a alma não é transparente assim. Né? E é fácil de perceber. Primeiro, por causa do ato falho, acho que a gente já falou disso. Depois, por causa dos sonhos, né? E da lógica onírica, digamos assim, dos sonhos, né? Algo que a gente não controla. E, em especial, a neurose, a histeria e tudo aquilo que o Freud buscava compreender para tratar. Né? São formas de, digamos assim, distúrbios psicológicos. Né? Eventualmente, uma coisa ou outra se torna distúrbio psiquiátrico, mental, né? mas aí escapa um pouco ao que o Freud está ali definindo. Né? O psicológico e o psiquiátrico não são exatamente iguais, mas a gente também não precisa falar disso. O fato é que quando o Freud coloca as coisas nesses termos, como se disse por aí, ele se torna o mestre da suspeita. Sobre quem? Sobre nós mesmos. Né? Então, vocês percebam a dúvida sobre quem somos nós, ela muito longe de se valer da ciência ou das ciências para chegar a algum lugar, ela, ao contrário, perde o chão. Né? E cá estamos nós, digamos assim, meio sem saber onde, afinal de contas, estamos, quem, afinal de contas, somos, aonde isso vai dar. Uma ligeira, digamos assim, sensação de estarmos largados ou desterrados ou jogados aí, né, na existência. É sobre o que o Cortella vai falar logo abaixo. Vejamos aí. Ele fala um negócio aqui que, na verdade, a gente não precisa se deter nesses parágrafos,
Mas é bom chamar a atenção porque ele está falando uma bobagem aqui. Ele diz que, ao lado dessa autoimagem prepotente do antropocentrismo, que nos dava sentido, sempre tivemos outra a lhe fazer sombra. Para que tudo isso se inelutavelmente acabamos? Não, não sempre tivemos, não. Essa sombra aí, ela surge muito recentemente. Né? Até então não havia dúvidas. Por que eu vou ter dúvidas? Né? Quem tinha dúvidas de que Deus existe, Deus tem um plano para a sua vida, apesar de você, né, ter livre-arbítrio, eu não sei bem como que casa uma coisa com a outra aí, né? Deus no controle, mas você tem livre-arbítrio. Mas então, que controle que é esse? Essa é uma das minhas heresias prediletas, aliás, né? Falar que Deus está no controle. Mas, enfim. Aí ele vai, a partir de tratar disso que... Isso que seria, digamos assim, a existência do indivíduo. Ele diz aí, temos vida e por isso mesmo deixamos de tê-la. É frase de efeito, né? Cortella é um pimpão. A consciência da vida transporta também a consciência da precariedade da vida. Na verdade, é algo que não nos ocorre assim quando somos jovens, né? Todo mundo aí que já andou de bicicleta sabe do que eu estou falando, né? Que é um milagre que a gente sobreviva à infância, à pré-adolescência, esse tipo de coisa. A bicicleta e tal, né? Enfim, e da transitoriedade da existência humana, tipo da coisa que só quando o sujeito está, né, mais velho, aí ele começa a pensar, não, daqui a pouquinho eu deixo de existir, tô velho, né? Pelo menos eu cheguei até aqui, já você eu não sei. Isso foi uma resposta que um velho deu para um cara, chamou ele de velho. Ô, velho, sou velho mesmo. Qual que é a alternativa a envelhecer? Morrer, né? Então, enfim, melhor envelhecer. Como dizia lá o Nelson Rodrigues, o conselho aos jovens, envelheçam. Todos os seres vivos por nós conhecidos morrem. É provável que seja um ser humano único que sabe que vai morrer. Alguém pode dizer, não, mas o boi sabe que ele vai morrer quando ele está na fila da batedora, mas é só ali também que isso vira um problema. Né? Então o boi não sabe nem quer saber. Nós, a falta do que fazer, eventualmente a gente fica pensando nesse tipo de coisa aí, né? Como se, na verdade, o problema não fosse na vida. Né? A vida é que é fonte de problema. A morte, a morte só é problema para quem sobrevive, para quem vai pagar o enterro. Isso sim. Enfim. Mas tem gente que tem medo da morte. Então o fato não nos agrada e procuramos afastá-lo simbolicamente por intermédio da arte, religião, da linguagem. Bom, e aqui convém falar uma coisa. De fato, a arte lida com símbolos, né? Ela simboliza o mundo, ela, digamos assim, sintetiza a significação humana, né? De modo a humanizar o meio, humanizar a natureza. Ela faz aquilo que ela fazia desde que era mito. Que a arte, quando ela surge, ela está lá com o mito, com a música, com dança, com não sei o quê, pintura na parede da caverna, por aí vai. Só que, e a linguagem, claro, a linguagem simbólica. Nem toda a linguagem é simbólica, mas a nossa em especial é, ou uma delas. Agora, religião, o verdadeiro religioso não concordaria com isso aqui, uai. Na religião não tem essa de símbolo, né?
o padre vira e fala, tá aqui o corpo de Cristo, isso aí não é uma metáfora. É o corpo de Cristo mesmo. Ele está fazendo magia, né? Uma transubstanciação, tal como Cristo fez. Ele está fazendo o que todo sacerdote faz. Uai, ele está trazendo Jesus para a hóstia, para o vinho. E é mesmo, o sangue e o corpo. Tem dessa de, não, isso é simbólico. Se o padre virar para vocês e falar vocês assim, pô, padre, esse vinho tá doce para burro, você comprou na padaria. Aí, não esquenta não, senhor, isso é isso é uma representação, né? Isso é um símbolo. Não é que é o sangue de Deus. Isso aqui é uma encenação. Bom, se o padre fala isso, ele não é padre, ou então ele é um padre ateu. Como, aliás, a maioria dos padres deve ser. Pelo menos eu conheço muitos e eles, de fato, são. Bom, mas isso não vem ao caso. Né? Os pastores também, né? Exceto os bobinhos. Mas um dia eles chegam. Não estou querendo, tá? Imputar nada a ninguém, nem influenciar coisa nenhuma, apesar de que, por outro lado, isso é inevitável, né? Você liga lá a televisão, de algum modo aquele negócio te atinge, né? Você está na aula, você está lendo o blog, você está, sei lá, no WhatsApp, alguma coisa chega a você. Vamos chamar isso de influência? Bom, deve ser uma influência. Assim como qualquer uma pessoa que vira para mim e fala alguma coisa, também, eventualmente, exerce influência sobre mim, né? Isso não é um problema, né? O problema é dizer que não pode, né? Vamos entrar numa bolha e separar as pessoas do mundo, porque assim elas vão estar né, protegidas das ideologias e não sei o que e tal, quando na verdade é a única forma, né, razoável, né, do indivíduo, né, adquirir autonomia perante, né, tudo que está aí no mundo é conhecendo as coisas que estão aí. Então encara, né, pô, tem dessa de fugir, não. Enfim, vamos lá. É aula de filosofia, não é doutrinação. O Cortella vai colocar aí, de forma bastante, digamos, Cortella é um showman, né? O que é para nós vida? De forma objetiva, sem edulcorar, quando isso é puro açúcar, né? É o nome que damos ao intervalo de tempo entre nascer e morrer. Putz, dava para ser menos sintético, né? Se o grande Guimarães Rosa dizia que viver é muito perigoso, o que viver não é? Né? Convenhamos. Qualquer coisa que só durante o viver. Né? Viver é muito bom, assim como viver pode ser muito ruim. Perigoso, confortável, bom, ruim, tudo. Nascer também o é. Morrer nem se fala. Morrer nem se fala por quê? Morrer não tem perigo nenhum. Morreu, acabou. Não tem perigo. Né? Não é ruim, não é bom, não é confortável, não é desconfortável. Você não está ali mais, como dizia o Epicuro, né? O grego. A morte é uma coisa que a gente não tem que se preocupar, porque uma vez que nós somos, ela não é. Quando ela é, deixamos de ser. Pronto, então fim de papo. Aí ele fala do indivíduo. Ele vai focar no indivíduo 9 meses no útero materno, né, no maior bem bom e tal, e de repente o primeiro trauma, né, que é o nascimento, que é essa, digamos assim,
brusca alteração de ambiente, né? E eis que nós fazemos aquele que é o nosso primeiro ato, o nosso primeiro movimento, que é o de encher os pulmões de ar, né? Qual é a última coisa que vamos fazer na vida? Deixar o ar sair. Os médicos chamam o estertor da morte. Eventualmente tem um som que eu nunca ouvi, mas pela palavra não me parece ser algo agradável. Bom, mas o que é o interessante disso? É que, olha só, esse termo aqui, ó, animal, vem de ânimo, né? De animação, os animais se movimentam, ao contrário daqueles outros seres que estão presos lá na Terra e por isso não têm consciência, né? E por isso não sentem dor, porque, poxa, que contrassenso seria uma árvore, né? Tá lá vendo incêndio na mata, né? Ela não pode sair dali. Não, isso não existe. Vamos lá. O animal, né, compartilha a sua raiz do latim anima, né? Princípio vital, e ânima vai virar em português alma. Alma é princípio vital. Ânima é a tradução do grego, é a tradução em latim do grego pneuma, ar, pneumotórax, pneumonia, ar, respiração, espírito. Essas associações são legais. Esse termo grego arcaico, e aqui está uma coisa interessante de se pesquisar, né? Ele é antecessor desse outro termo aqui, psique. Eu gostaria de saber como que de uma coisa se chegou a outra e só me ocorreu agora, né? Bom, alguém de repente pode querer aí fazer um mestrado, pega esse tema aí, se achou divertido. Psique, né? A psique, o psicológico, ou seja, a consciência, a vontade, né? A razão, o pensamento, a memória, a imaginação, todas essas que são as categorias da subjetividade, né? E significa respiração. Os gregos, por observarem, né, que ao nascer a primeira ocorrência ao indivíduo né, encher o pulmão de ar e ao morrer esvaziar o pulmão, né, identificaram, né, uma coisa a outra. O ar, ele é bastante, digamos assim, etéreo, né? Como a alma é imaterial. Depois eles descobriram, na verdade, o ar é material, né? Lá no Cosmos, Carl Sagan explica isso. Depois a gente fala disso. É uma experiência que um cara fez lá, interessante, em que ele mergulha uma concha cheia de ar, né, num balde de água. Quando ele vê que a água sobe, ele deduz, né, o ar e fornece resistência. Portanto, o ar, por mais, digamos assim, dissolvido que ele seja, ele é material, ele é matéria. E numa brincadeira dessas, há, entre os gregos, quem diga que a alma é material. E há também aqueles que dizem que os gregos disseram que não é material. A historiografia dominante da
filosofia, ela vai lá pegar o Platão, transformar ele num cristão, falando coisas assim, o Sócrates também, né? Aquele negócio, a alma é eterna e blá blá blá. Eu não sei disso. Bom, essa conexão entre alma e ar, que vem da antiguidade, se encontra também na Bíblia, olha lá, no Gênesis. Né? Aquele trecho, o Senhor Deus formou o homem do pó do solo ou da poeira estelar. De fato foi assim. Só que da poeira estelar até nós teve um primata e outras coisas. E insuflou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se alma vivente. Né? Quer dizer, a alma, segundo os antigos, se encontra no peito. Né? E isso é interessante porque ela não é uma alma puramente, digamos, teórica, ela é uma alma sensitiva. Né? É uma psique, uma subjetividade que não é só pensamento, não é só cálculo, não é só consciência, mas é emoção, é paixão e por aí vai. Tudo aquilo que os modernos, por exemplo, Descartes, vão tratar de separar, né? Não, aqui é paixão, aqui é razão, essas coisas não se misturam. Né? O foda é que se mistura. Né? E cá estamos nós misturando essas coisas. Bom, e aliás vem disso o tal do ritualzinho que até hoje a gente repete, de pronunciar a palavra de poder, a palavra mágica, saúde, para quem espirra. Era o que os gregos faziam para evitar que a alma do indivíduo fugisse pela boca do sujeito, quando ele espirrasse. Nós repetimos isso até hoje. Eis aí um ritual bastante antigo, totalmente desencantado, a tal ponto que a gente nem sabe. Né? Tá vendo ali o que antes era ritual, agora é só, como se diz, né? É só uma espécie de um cumprimento. Né? É um voto. Te desejo saúde. Como se desejar alguma coisa fizesse a coisa ser. Né? Esse tipo de ideia, né? Vontade, ou o querer é poder, esse tipo de ideia surge na antiguidade tardia ali e chega com força total na modernidade. A burguesia adora essa ideia, né? Do verbo virar carne, esse tipo de coisa. E aí o Cortella vai falar. Eu acho que ninguém aqui já teve, eu também não. Mas estudiosos entendem que a nostalgia do conforto uterino, eu não sei disso aí não. Eu não me lembro de nenhum conforto uterino, poxa, eu não tinha memória de nada. Eu sequer tinha consciência de mim mesmo. Sabe aquela história, né? Desde quando me conheço por gente, ou seja, desde lá os 4 anos e tal, que alguma coisa já está ali meio consolidada na sua memória e que às vezes você fica sem saber se é mesmo memória ou se você está intervindo com a imaginação, que nem Blade Runner e esses outros filmes. Né? Um tema, aliás, interessante. Né? O quanto que a memória é manipulável por nós mesmos, inclusive. Né? Bom, então, nostalgia do conforto uterino nos leva, quando deprimidos, melancólicos ou com sensação de abandono, coisa de existencialista ou de modernista, a ficar deitados quase em posição fetal, encolhidos com os joelhos em direção ao peito, querendo retornar. Não faça isso, Cortella. Né? Não volte, não retorne, pelo bem da sua mãe. Nesse grande sertão, e aqui, bom, gente, nós temos aí 15 minutinhos. Não fizemos nenhuma pausa.
Agora também não adianta fazer. Acho que dá para ler, não é muita coisa, não. E aqui, na verdade, nem há muito o que comentar também. Ele está falando aí do que é a existência do indivíduo, né? Ao longo aí de, sei lá, uma média de 60 anos, na época que ele escreveu. Né? Ele diz, vejamos alguns indicadores técnicos oferecidos pela racionalidade, blá, 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 e que embaçam o nosso caminhar, mais uma vez, ou seja, lá foi ele de novo, atrás de indicadores técnicos, ou seja, científicos, para meter o pé na janta ainda mais. E ele diz aí, 35 mil anos, o Homo sapiens sapiens se torna espécie dominante do planeta. Sem outros rivais, inclusive o Neandertal, que desapareceu, não sei como, eu não sei se alguém sabe ou tem alguma hipótese, se o Homo sapiens foi lá e matou todo mundo, o que não parece ser muito sapiens, mas enfim. Há 12 mil anos chegamos a 3 milhões de indivíduos, desde então, próximo de aumentar 2.000 vezes, já aumentou, né? Já somos mais de 7 bilhões. Isso aí, para vocês verem que o texto ele é escrito no milênio passado. O tempo médio de vida humana individual no planeta é hoje de 60 anos, já não é mais. Né? E aqui comemos isso aqui, a gente vai ter que comentar na aula que vem, porque aqui tem um negócio interessante. Vamos ver onde que ele chega. Ele fala ali, né? Diariamente nos alimentamos e geramos dejetos na proporção relativa de 1 quilo de consumo para 1 quilo de resíduo rejeitado. Ele está meio que sugerindo que nós somos processadores de merda. Né? Ao longo de sua existência, um ser humano ingere quase 22 toneladas das outras formas de vida, ou seja, parece mesmo um existencialista, né? O ser humano está aqui destruindo a natureza. Parece que a natureza está preocupada com isso. Né? Mas, enfim. Blá, 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 blá. Nessa duração de 60 anos, os primeiros 20 anos são dedicados à montagem das estruturas, né? A formação psíquica, corpórea, mental, social, não sei o que, blá, blá, blá. Os 20 seguintes ao aproveitamento concentrado destas, ou seja, trabalho assalariado e mal pago, né? E nos últimos 20, como era bom nessa época, né? Quando nós tínhamos esses últimos 20 para nos, né, dedicarmos à desmontagem, né, do próprio corpo até falir. Ou seja, quando a gente tinha aposentadoria. Agora essa desmontagem vai ser um pouco mais rápida. Apesar da gente viver hoje, claro, isso varia de acordo com o lugar, com a classe social, com um monte de coisa, né? Mas, em média, mais de 60 anos. Para complicar, precisamos ao menos de 1/3 das horas diárias em estado de sono e mais 1/3 em busca de condições para manter o corpo vivo. Né? Ou seja, trabalho saudável. Acumulando-se, assim, 20 anos dormindo e mais 20 trabalhando. Ao final, independente do local, época de nascimento, condição socioeconômica, nível de escolaridade, propriedade, riqueza, não sei o que, morremos. Cruel, não? Não. Alguém achou? Eu não achei. Cruel? Bom, você que é chato. Colocado dessa forma, sem dúvida. Não é estranho que muitas vezes nos sintamos perdidos com a sensação de angústia e abandono universal. Para que tudo para depois acabar? Olha, esse tipo de sensação, angústia, abandono,
eu sinto mais quando eu olho minha conta no banco, né? Não tem nada a ver com esse trem de vai acabar e tal, etc. Mas é bom, né? Tá, eu tô caminhando para trás. Por isso, aí ele cita pela primeira vez às claras um dos maiores autores existencialistas, o Albert Camus, prêmio Nobel de literatura, aquele cara que escreveu O Estrangeiro, que começa assim: minha mãe morreu hoje. Daí eu fui na padaria e não sei mais o que, quer dizer. Ok. Coisa de francês. Dedicou sua obra a pensar o absurdo da condição humana. Não sei se é tão absurdo no caso dele, que ficava lá no café, escrevendo esse tipo de coisa, no café francês, fumando charutinho, tomando cafezinho brasileiro ou colombiano de primeira. Não tão absurdo assim. Agora, se for, sei lá, um argelino, né? Aí deve ser um bocado mais absurdo. Escreveu na introdução do seu... A gente está terminando, ok, pessoal? Homem revoltado. O homem revoltado. Vejam isso. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Que coisa profunda como um pires. Não é mesmo? Parece que ele está aqui nos dizendo algo sensacional, grandioso. O homem é a única criatura. Ele está nos dizendo que é o homem. É a única criatura que se recusa a ser o que é. Aí você pergunta, mas o que ele é? E pronto, danou-se. Ele não diz. Né? Eu nem vou por isso no negrito, não. Deixa pra lá. Agora, é isso que chegamos no final dessa parte, em que o Cortella finalmente coloca as coisas mais às claras. Né? Qual, então, o sentido, o porquê de existirmos? O que observamos vendo tudo isso aí que a gente já viu? Que não há um sentido pronto, não há um plano de Deus para a sua existência. E olha, você pode continuar acreditando em Deus, apesar disso, porque, né, livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio. Por que ele teria te dado um plano se ele te deu livre-arbítrio? Não é mesmo? Bom, não há um sentido pronto, nem único, nos entregue de antemão. Não nascemos já com, né, o sentido, a direção. Nós estamos indo para tal lugar. Né? Eu vou virar astronauta quando eu crescer. Não chama de... Então, ele conclui, e aqui é interessante, somos, antes de mais nada, construtores de sentido, porque, fundamentalmente, somos construtores de nós mesmos a partir de uma evolução natural que vai ser o nosso passeio a aula que vem, né, do Australopiteco até o Homo sapiens. Por que, afinal de contas, o bicho virou o que virou? Né? Nós. E percebam, né, que aqui, quando ele diz somos construtores de nós mesmos, remetemos aquilo que eu vou deixar também para discutir a aula que vem, que é isso aqui. Por que o tempo médio de vida no planeta era de 60 anos e hoje é mais de 60 anos? Por que você chegando numa tribo no Pacífico, na África ou no Brasil, você observa que os indivíduos já estão procriando tão logo cheguem à puberdade, ou seja, com 13 anos. E quando eles têm 30 anos, eles estão sendo convidados, né, a se retirar da tribo, ou seja, morrer, porque eles já não dão conta mais, eles envelheceram. Ou seja, o limite da morte, que até então era um fenômeno natural, né,
deixou de ser. Se tornou um fenômeno humano, social, humanizado, artificial, se quiser assim. Né? A morte natural. Não existe morte natural mais. Exceto se você estiver no meio da selva, né? Vivendo como um selvagem, vivendo como um silvícola, um sujeito natural. Se é que isso existe, se é que dá para falar que os índios são naturais, eu acho que não, mas eles são muito mais do que nós, sem dúvida. Né? O contato deles é, é aquele contato que ainda não domina a natureza, mas tem na natureza uma espécie de, digamos assim, um outro com quem se relacionar. Né? A natureza não está ali como matéria-prima, ferramenta, meio ambiente, simplesmente. Né? Daí todo aquele respeito à natureza, que na verdade destrói a natureza. Né? Se pensar, por exemplo, que nós descobrimos que se for para cultivar alimentos, é preciso fazer um roteamento do solo, senão você fode com o solo. Mas o sujeito não sabe disso, e por que ele saberia? Né? De onde que saiu essa informação? Demorou para burro para se descobrir. Né? Até então, o que o cara está fazendo ali? Deserto. Tipo Saara. Há quem diga que Saara é antrópico. Né? Eu não sei, né? Isso é de merda nenhuma. Mas também, como dizia o Guimarães Rosa, só sei que desconfio de muita coisa. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês. Sextou. Né? Vou aqui interromper a gravação, vou deixar lá o vídeo para vocês na aba de arquivos, tá? Para caso alguém queira aí rever qualquer coisa, etc. e tal. O texto, esse texto aqui, também está lá, né? Com todos esses grifos e etc. E sem ser semana que vem a outra, a gente continua esse nosso assunto muito divertido. Salve, salve. Tchau para vocês. E um bom fim de semana, é óbvio. Ainda não terminei de parar a gravação. Ó, atenção, parou. Vai parar ou não vai parar?